Olá, vamos dar início à apresentação final do nosso projeto, que é intitulado PDVL nas Visitas Guiadas e o Mundo Espetacular da Química. Tem por bolsista Daniela Franciele, eu e Josefa Luana. Nosso orientador é o professor doutor Etelino Feijó de Mello. Introdução, né? Bom, a justificativa para o nosso projeto é que pesquisas indicam que existe um grande desinteresse de jovens pelo curso da licenciatura, segundo a Ruda et al. 2014. Indicam também que, mesmo reconhecendo a importância do professor para a sociedade, os jovens eles não optam por essa carreira no momento da escolha da profissão. Essa não escolha está correlacionado a diversos fatores, dentre eles a baixa valorização profissional, baixos salários e necessidade de grande dedicação, ou seja, de hora, né, de trabalho dos professores. Ressaltamos, né, que os institutos federais ele tem por obrigação a lei de oferecer 20% de suas vagas para a licenciatura. Então, partindo desses princípios, nosso projeto ele é confeccionado. A nossa metodologia, né? O campo de atuação é a Escola Estadual Professora Amélia Coelho e participa das nossas ações 3 turmas dessa escola, né? 3 turmas de terceiro ano do Amélia Coelho. Temos encontros semanais para estudo sobre a carreira docente em Química e formação de professores, encontros semanais para estudo sobre jogos didáticos em Química e encontros quinzenais, né? Que são as nossas intervenções para o desenvolvimento dessas ações. O nosso projeto ele é subdividido em 2 planos de atividade. O plano de atividade 1, desenvolvido por mim, e o 2 pela minha parceira, Luana. O plano de atividade 1 ele é baseado em visitas guiadas, um olhar acerca do curso da licenciatura em Química e da carreira docente na área. Tem por objetivo planejar, organizar e realizar as atividades da visita guiada referentes aos aspectos do mundo espetacular da Química no ambiente da licenciatura em Química do FPE Campus Vitória de Santo Antão. E por atividade 2, o espaço da licenciatura em Química, o reconhecimento do espaço da carreira docente. E tem por objetivo divulgar a profissão de professor de Química através da produção de materiais de divulgação, assim como roda de conversas para compartilhar mais informações sobre a carreira docente, além de acompanhar os estudantes do ensino médio durante o processo de escolha da profissão docente no vestibular do IFPE. O plano de atividade 1 ele é desenvolvido por mim. E aí foi produzido e realizar atividades no âmbito escolar, preparando a escola para a visita guiada. Inicialmente, a gente vai à escola, a gente apresenta o nosso projeto, e aí pede licença e pede com que a gestão ele aceite, né, a gente desenvolver o nosso projeto lá. Partindo disso, a gente trabalha com o GT de jogos didáticos, na qual a gente confecciona esses jogos, né, e a gente trabalha também com as visitas guiadas, que é um momento de culminância na qual a gente junta, né, todos os GTs. A princípio, a gente precisa mencionar que o nosso projeto ele é vinculado ao PDVL. O PDVL é o programa de Despertando Vocações para as Carreiras para as licenciaturas. E aí, no nosso campus, ele é relacionado, né, para a licenciatura em Química. E aí ele é constituído por vários GTs, né, experimentos, jogos didáticos, visitas guiadas, entre outros. E aí esses estudos eles estão correlacionados à licenciatura em Química. Para a gente confeccionar um jogo, a gente precisa ter em mente que o jogo ele é uma peça de importância quando se quer atrair a atenção do estudante para determinado conteúdo em que ele oferece resistência. E que no momento em que ele encara o jogo como uma brincadeira, ele consegue aprender o conteúdo sem perceber, segundo Kishimoto, em 1994. Então, a gente parte desse princípio de que o estudante ele consegue aprender brincando e que a gente foca no conteúdo que o aluno ele sente uma certa resistência. Então, a princípio, a gente passa um questionário, o aluno ele elenca os conteúdos que ele tem uma certa dificuldade e aí a gente constrói, né, jogos didáticos baseados nesses conteúdos e correlacionando com o conteúdo que o professor está dando em sala de aula. Resultados do nosso plano de atividade. A princípio, a gente trabalha com reuniões no Meet porque a gente está num momento, né, que era só ensino remoto. Então, o início de 2021 era baseado só no ensino remoto. Então, a gente só faz intervenções utilizando o Meet. Então, por isso, essa reunião no Meet. Depois, a gente começa com o ensino híbrido, que a gente começa a ir às escolas, que a gente tem permissões para fazer intervenções presenciais.
essas intervenções ainda bem assim, né? Bem sem muita movimentação, né? E aí a gente começa a ir presencialmente. Depois a gente precisa planejar os nossos jogos, porque os nossos jogos eles eram voltados para aquela aglomeração e aí a gente teve que repensar um jogo mais afastado e obedecendo para o Ministério da Saúde. Como eu falei, a gente teve encontros no Meet, né? A gente teve encontros remotos, e aí a gente trouxe aqui alguns exemplos desses nossos encontros, na qual a gente teve uma grande participação dos estudantes, né? Da turma. Lembrando que eram divididos, né? Turma A e B. Em uma única turma, eles sempre dividiam, né? As aulas. A gente traz aqui um exemplo de uma aula de gases e uma aula de estados físicos da matéria. Como eu bem falei, a gente teve encontros presenciais. E aí, nesses encontros presenciais, a gente viveu, né, jogos didáticos. E aí eu fiquei pensando, nessa etapa final, sobre a vivência da visita guiada. A visita guiada, como a gente sabe, é um momento de culminância de todos os GTs do nosso PDVL. E a gente não poderia fazer essa visita guiada no IFPE. Então, o que eu pensei? Fazer a visita guiada na escola. Falamos com a gestão da escola, porém não foi permitido. Então, o que é que a gente pensou? A gente vai levar alguns desses GTs para a escola. E aí a gente levou experimentação e jogos didáticos. A gente fez o experimento lá com os alunos, colocando ele como centro, né, para eles fazerem o experimento. A gente teve um momento de jogos didáticos e a gente também teve um momento de falar sobre a carreira docente, sobre a licenciatura em Química. Bom, em relação ao plano de atividade 2, a gente conseguiu produzir materiais digitais para divulgação acerca dos aspectos relativos à licenciatura em Química, justamente em relação à carreira docente. Também a gente conseguiu realizar intervenções de forma remota e também de forma presencial. Além disso, a gente também conseguiu fazer o auxílio dos estudantes no processo de ingresso no curso de graduação do IFPE. Em relação ao que a gente confeccionou, de material digital, a gente confeccionou um infográfico. Nesse infográfico, a gente trouxe algumas temáticas a serem trabalhadas em torno das intervenções remotas. Então, a gente trouxe um pouco de algumas informações. Então, a gente traz ali uma incógnita. Por que não a docência? Além disso, a gente discute outras temáticas sobre o que seria a licenciatura, o que seria a licenciatura em Química, o que esperar desse curso, além além da formação continuada. Então, eram temáticas que a gente discutia com os estudantes, desde o infográfico que foi divulgado de forma remota, com os estudantes, e discutido através da plataforma do Google Meet. Visto que os encontros das visitas guiadas aconteciam de forma presencial, a gente tentou reverter isso, trazer um pouco desses encontros que aconteciam anteriormente de forma presencial, de uma forma remota. Então, a gente tentou repensar esse encontro das visitas guiadas, de uma forma com que os estudantes pudessem visualizar, saber do que se trata esse evento e também saber sobre informações a respeito da nossa instituição, assim como no nosso curso da licenciatura em Química. Então, a gente tentou colher o máximo de informações a respeito da instituição, lá do Campus Vitória, e também a gente trouxe algumas imagens a respeito dos laboratórios, das salas de aula, entre demais ambientes da instituição. Então, esses encontros que a gente fazia, as intervenções, inicialmente eles começaram a acontecer de forma remota, Então, a gente trabalhava de certa forma, direta, pelo Google Meet, Então, esses encontros aconteciam de forma quinzenal, a cada 15 dias, e posteriormente, a gente começou a desenvolver encontros presenciais. Nos encontros presenciais, a gente continuava discutindo várias temáticas a respeito da docência, a respeito da licenciatura em Química, entre outros temas.
Nesses encontros quinzenais, como eu falei anteriormente, a gente discutia várias temáticas e a gente pôde observar, seja de forma presencial, seja de forma remota, que cerca de 90% dos estudantes eles estavam presentes. Além disso, cerca de 70% dos estudantes eles interagiam conosco. Então, a gente via, né, ali um feedback, a gente via um surgimento de hipóteses, a gente via dúvidas. Então, era algo que eles conseguiam interagir conosco. Bom, outro ponto também, né, que a gente passou a desenvolver foi justamente o auxílio, né, no processo de ingresso lá no IFPE Campus Vitória. Então, a gente trouxe, né, todo esse aporte, né, aos estudantes, né, enfatizando, claro, o curso da licenciatura em Química. Então, a gente tentou esse auxílio de duas formas. De forma remota, né, para aqueles estudantes que não tinham não tinham a oportunidade de ter um encontro mais direto conosco. Então, também a gente tentou trazer, né, um outro auxílio que seria de forma presencial, que acontecia lá na escola. Bom, e apesar, né, das limitações, nós conseguimos desenvolver as regências propostas no nosso plano de atividades, né, oferecendo aos estudantes secundaristas oportunidades de aprender de forma leve e divertida, cativando assim os mesmos para a área da docência em Química. Ressaltamos também que foi possível apresentar remotamente, né, o IFPE Campus Vitória de Santo Antão aos estudantes, de modo que eles puderam conhecer laboratórios, salas, entre outros ambientes da instituição de ensino. Aqui a gente tem um pouco das nossas referências. E aqui temos os nossos agradecimentos. Então, agradecemos ao Instituto Internacional Despertando Vocações, né, que é em parceria, né, bem como ao projeto Tupibex. Também agradecemos ao Programa Internacional Despertando Vocações para as licenciaturas e também, claro, agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, né? Campus Vitória de Santo Antão. Além disso, agradecemos também ao nosso orientador, Etelino Feijó Melo, e também agradecemos a nossa co-orientadora, Kioma Viana. Obrigada.